Hello, dear students. Good morning. How are you? Fine? Estou começando a explicação do 8º banco de atividades de língua inglesa para o 6º ano. Neste banco, vamos trabalhar especificamente o vocabulário das hours, tá bom? Do tempo, das horas, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber dentro de um relógio, pessoal? Ele funciona de 5 em 5 minutos, certo? Cada número desse representa, então, como se fosse a tabuada dos 5, né? De 5 em 5 minutos. Sendo o ponteiro pequeno indicando as horas e o ponteiro grande os minutos, tudo bem? Então, vamos lá. O o'clock a gente usa para horas em ponto. Por exemplo, it's 9 o'clock, são 9 horas, tá? Lembrando que os números são a representação das horas, tá, pessoal? Então, de 0 a 30 minutos, pessoal, a gente vai usar o número que representa aqueles minutos, junto com uma expressão past, que nós vamos contar os minutos que se passaram daquela hora que nós estamos falando. Então, vamos supor que nós estamos falando de 9 horas, né? Igual eu dei o exemplo, it's 9 o'clock. Então, vamos lá. Se for 9 e 5, seriam 5 past 9, 5 passado das 9. Se fosse 9 e 10, 10 past 9, 10 minutos passado das 9. A quarter past ou a quarter to, pessoal, essa expressão a quarter, ele significa 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, tá bom? Então, ele significa aqui a quarter past 9, 9h15, tá? 15 minutos passado das 9. Aqui, 20 past 9, por exemplo. Então, 20 minutos passado das 9 horas, tá bom? 25 past 9, por exemplo. 25 minutos que se passaram das 9 horas, ou seja, 9h25. Quando chega nos 30 minutos, pessoal, a gente vai usar a expressão half. A half significa metade, meio, então meia hora, tá? Então, half past 9 significa que são 9h30. Meia hora passado das 9. A partir de 30 minutos, pessoal, nós vamos contabilizar os minutos que faltam para a próxima hora. Então, ainda no exemplo das 9h35, tá? Então, 25 to 10. Por quê? Porque faltam 25 minutos para as 10, que é a próxima hora depois do 9. Então, aqui, ó, se for 9h40, então, 20 to 10, 20 para as 10, tá? Ou, né, que equivale a 9h40. A quarter to, então, lembra que a quarter é 15 minutos, 1/4 de hora? Então, a quarter to significa 15 para... No caso aqui que eu tô dando um exemplo, 15 para as 10. Então, a quarter to 10. Aqui, pessoal, se for 9h50, 10 to 10, 10 para as 10. E aqui, 5 to 10, 5 para as 10. E aí, sei lá, o relógio já virou de novo 10 o'clock, 10 horas da manhã, tudo bem? Então, até 30 minutos, a gente conta os minutos que se passaram daquela hora. Dos 30 minutos para frente, a gente vai usar os minutos que faltam para a hora seguinte, tudo bem? Então, outra coisa que nós temos que considerar é que as horas em inglês podem vir acompanhadas de algumas expressões de tempo, tá? Elas estão aqui neste vocabulário. Essas regras e exemplos, pessoal, é tudo que eu já expliquei ali em cima, tá bom? Com o desenho. Esse desenho é bem parecido com o de cima, tá? Onde ao invés dos números aqui, ele só tem o vocabulário representando. Mas é a mesma explicação do desenho acima que eu acabei de falar, tudo bem? E aí, pessoal, ele traz também um videozinho. Eu vou colocar esse link do YouTube na descrição do meu vídeo aqui no YouTube, tá? Para que vocês possam assistir como um complemento dessa matéria, tudo bem? E aí, pessoal, as atividades. Assinale a alternativa correta. Quais são as alternativas corretas, pessoal? Ó, vai ter uma só, tá? As abreviações AM e PM são de uso obrigatório. O que significa AM e PM, pessoal? Antes do meio-dia, ou seja, madrugada e os horários da manhã, a gente pode colocar AM, tá? Depois, que é antes do meio-dia. E PM para os horários da tarde e da noite, tá? Pós meio-dia. Elas não são de uso obrigatório, porém, elas ajudam a identificar
se estamos falando da manhã ou da tarde, né, da noite, da madrugada, enfim. Por quê? No português, aqui no Brasil, as horas giram 24 horas. Então, nós sabemos que 13 horas é 1 hora da tarde. Lá não. Lá a hora é dividida em 12. Então, por isso, eles precisam dessa designação. AM antes meio-dia e PM pós meio-dia. Para que você não confunda dentro de um contexto, tudo bem? O'clock e it's 1 p.m. são formas equivalentes? Não, né, pessoal? O'clock serve para hora cheia e 1 p.m. significa 1 da tarde, tá bom? Aqui, o'clock é usado para hora cheia. Ok, é isso aí. Nenhuma das respostas anteriores, certo? Então, pessoal, aqui vocês vão assinalando aí as alternativas corretas ou incorretas. Tem que prestar bastante atenção no enunciado, tá bom? Então, por exemplo, a quarter to 7 pode ser representada numericamente como 7:15. Pessoal, prestem atenção, a quarter to, 15 para as 7. Então, seriam 6:45, tudo bem? Ó, 6:20, 6:20 é equivalente a 20 past 6. Sim, está certo, tudo bem? Então, aí vocês vão lendo as alternativas e tentando achar qual é, né, o que está pedindo. Meio-dia em inglês, midday ou simplesmente noon. Ok, é isso mesmo. AM significa em português antes do meio-dia, tá certo? Então, a única resposta incorreta seria a letra A, tudo bem? Então, as demais, pessoal, eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, tudo bem? Aqui ele quer a alternativa correta. Aqui ele quer, como que você diria, 6:20 em inglês, tá? 7:30 em inglês. Depois ele traz um exercício de verdadeiro e falso, de acordo com a imagem aqui, tá? Então, veja o horário na imagem e responda as cidades correspondentes abaixo. Então, ele quer saber, em New York, qual é o horário? Então, você vai olhar o reloginho do New York para saber qual é a hora, tá? Então, tá aqui. Ponteiro pequeno, as horas, ponteiro grande, os minutos, tudo bem? Ó, o ponteiro grande está entre 9 e o 10, então é 9:08, 40 minutos, tá bom? 9:40 ou 20 para as 10, tá bom? Então, vocês vão ver aí, sempre olhando no relógio que ele está solicitando, né? Então, Melbourne é esse reloginho aqui, tá? Então, em cada atividade, ele vai solicitar para vocês olharem o relógio de uma cidade e dizer o horário correto, tudo bem? Aqui, pessoal, ele vai pedir para vocês lerem o texto e responder os exercícios abaixo, tudo bem? Então, eu vou ler o texto com vocês. Paul is an actor, ele é um ator. He lives in London, ele vive em Londres. He gets up at 6 o'clock, ele acorda às 6 da manhã. He leaves home at 7:30, ele sai de casa às 7:30. He goes to school at 7:45, ele vai para a escola 15 para as 8. At 11:15, às 11:15, he has a snack, ele toma um lanchinho. After school, he meets his friends at 5 o'clock. Depois da escola, ele encontra os amigos às 5 horas. Then he goes for a walk at 5:15. Então, depois ele sai para uma caminhada às 5:15. At 7:15, às 7:15, he comes back home. Ele volta para casa. He talks on the phone with his grandma. Ele fala no telefone com a vovó. And at 7:45, he has dinner. Então, 15 para as 8, né? Ele janta. Finally, he goes to bed at 9 o'clock. Então, ele vai para a cama às 9 horas. Tudo bem? Então, as questões de múltipla escolha aqui de acordo com o texto para vocês assinalarem, tá? Espero que vocês consigam realizar as atividades. Qualquer coisa, estou à disposição.